E hoje nós temos a grata alegria de receber aqui o Flávio Morgenstern, que antes de ser o grande intelectual que é, o corajoso intelectual que é meu amigo, coisa de que eu me sinto muito orgulhoso. É uma pessoa carismática, um grande articulista, presente na internet hoje, que acaba de lançar um livro fantástico, vocês certamente já devem estar lendo, e é tradutor também, o Flávio, um analista político aí de mão cheia, né? Sem compromisso nenhum, sem amarra nenhuma com os desmandos e com essas correntes que hoje tentam controlar a nossa vida aqui no país. E então é com muita honra, com muita alegria que a gente recebe o Flávio, que aceitou vir aqui falar conosco, né? Com extrema boa vontade, né? Com a agenda super lotada que ele tem. E vamos receber o Flávio então para ele nos orientar nesta quinta-feira. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Sem problema, lá no fundão. Se alguém tiver algum problema, por favor, não levante sua mão, balance. Essa é a primeira regra que eu quero instituir. Sobretudo quem é da turma do fundão, porque se eu ver só uma mão, eu não consigo entender. A segunda regra que eu quero instituir é que, como eu estou sem óculos, a turma do fundão é da segunda fileira para trás. Tá? Eu queria em primeiro lugar, agradecer aqui ao Padre Fábio, não só por essa oportunidade de falar aqui, mas por todo esse ciclo de palestras, é uma coisa que está faltando aqui no Brasil, a gente discutir, tanto dentro da igreja quanto fora, esses temas intelectuais, esses temas que necessitam de uma filosofia, de algum pensamento muito mais robusto por trás. Queria agradecer ao Rodrigo Gurgel, né, o curador aqui de tudo, por esse convite. Fico muito feliz aqui em estar aqui com o auditório lotado. Tem tanta gente que eu não consigo mais enxergar onde vocês terminam, na verdade. É uma alegria imensa, né? Uma honra muito grande estar aqui depois de ter escrito esse livro e poder falar algumas coisas que eu espero que sejam instrutivas e às vezes novas para algumas pessoas, né? Eu estudo muito mais na área de letras, de literatura, de linguística. Eu queria passar pouco desse conhecimento, do que ele é útil para a gente, do que eu acho que assim falta para o nosso pensamento, na hora da gente analisar a realidade atual, né? Uma palestra que eu não vou falar só de política aqui, eu quero primeiro passar um pouco dessa teoria, um pouco mais, às vezes, mais complexa por trás. Creio que poucas pessoas conheçam de fato isso. Eu acho que com esse arcabouço teórico a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo na política hoje, né? Eu falei aqui, o Rodrigo me pediu um título, né? Eu falei assim, olha, eu quero falar da política aqui por trás das aparências. Com aparências, sobretudo porque eu sou dessa área de letras, como o Rodrigo, a gente se puxa saco por causa disso, né? Não só por causa disso, mas... Como eu sou dessa área, eu consigo perceber com muita clareza uma forma corrente, pelo menos é uma coisa meio antiga, mas ela ganhou muita força na década de 60 até hoje, que é o uso das palavras para manipular, sobretudo, as massas. Como a gente está numa era de massas agora, o século XX ele é marcado por ser uma época de massas, nós não temos mais aquela coisa ou rural ou urbana, agora são as massas todas apinhadas, cheias. A comunicação também é de massa. A forma como a gente vai analisar tanto a filosofia quanto a política, tudo isso vai ser um pouco diversa do que era antes. Eu queria fazer primeiro esse retrospecto, né, para a gente entender de fato com o que a gente está lidando. A filosofia, ela surge com a pergunta do Sócrates, né? O que é isto? Quando Sócrates pergunta, ele começa a indagar em Atenas, ele começa a desenvolver um novo esquema de pensamento, completamente novo, completamente original, que não existia até então, que é essa indagação pelo ser profundo da coisa. Quando eu digo assim, olha, isso aqui é bonito, ele vai lá perguntar, tá, mas o que é o belo?
Eu não quero só saber o que é bonito, eu não quero só um exemplo, eu quero uma definição universal, que ela não dependa só de exemplos. Eu falo assim, isso aqui é o belo, isso aqui não é. O que é o bom? Todas as pessoas acham que são boas, né? Mas o que é de fato a bondade? Ele quer uma definição muito clara. Isso a gente conhece bem pelos diálogos platônicos, sobretudo. A gente vê o Sócrates indagando as pessoas, formalmente digitando ali um por um e perguntando por uma definição universal, clara, fixa, estanque. É assim que a filosofia surge, com todas essas indagações. Eu vou colocar uma primeira complicação em cima disso, que é a questão cultural. Cada cultura, a definição de cultura é uma coisa bem complicada, né? A gente está aqui praticamente até o final do século XX, tentando definir novamente o que é cultura. Cada cultura, ela depende de um lugar, ela depende de uma língua, ela depende de uma religião. A gente até usa a palavra culto com uma pessoa que conhece bastante coisas, mas a gente consegue perceber por aí que tem muita gente que é bastante culta, estudada, que lê 20 horas por dia e acaba só falando bobagem. Isso é porque essas pessoas geralmente elas se aprofundam numa cultura só. A nossa cultura, a filosofia, né? O Olavo de Carvalho ele define isso muito bem, né? A filosofia ela é por definição algo desculturalizante, porque você tem que ver acima das culturas, não é só ver uma coisa local de cada lado. Puxando para a minha área de novo, né? Quando a gente vai falar da cultura, um dos aspectos culturais que a gente mais vai estudar é a língua. Quando a gente pensa em português, quando a gente pensa em inglês, quando a gente vai pensar em alemão, em chinês, em árabe, é inevitável que nossas conclusões vão acabar sendo diferentes, mesmo que nós mantenhamos a nossa mesma personalidade. Porque não só as palavras mudam, né? Não é só uma tradução, são conceitos completamente diferentes. Um conceito que só existe numa língua, um conceito que só existe numa outra. Então, quando Sócrates está lá em Atenas perguntando o que é a bondade, o que é essa areté, né, em grego, o que são essas virtudes, ele está perguntando dentro de uma cultura específica. Esta cultura, a gente não consegue traduzir ela perfeitamente para uma outra cultura. Então, assim, uma definição bem interessante de cultura, uma definição do Eric Voegelin, é que a cultura são todos os símbolos que o homem usa para encarar a realidade, para conseguir traduzir aquela realidade para ele mesmo. Com isso a gente já tem algo a se pensar, né? A gente não tem uma objetividade direta com a realidade. Apesar de que a gente creia que vai conseguir isso, né? Isso é uma coisa impossível. Porque a gente sempre pensa dentro de uma determinada cultura. Por mais que as culturas hoje estejam se misturando, né? Hoje a gente tem muita influência americana, a gente tem uma influência europeia, o Brasil é um caldo cultural bizarro, né? Mas ainda assim a gente não tem todas as culturas do mundo juntas. O Brasil, por exemplo, tem muito pouca influência indiana. A gente tem muito mais influência japonesa do que chinesa. Então, assim, a gente está sempre dependendo de uma determinada cultura, de toda uma tradição que foi feita, para tentar traduzir um pouco dessa realidade para a gente, né? Então, assim, a cultura, ela é como se fosse um óculos. Eu costumo usar uma metáfora de que ela é como se fossem óculos coloridos que a gente coloca na cara, vai trocando, né? Primeiro um vermelho, depois um azul, depois um amarelo, para a gente conseguir traduzir a realidade. Então, cada cultura faz a gente ver coisas diferentes. Essa objetividade direta com a realidade, o contato direto com a realidade, ele não funciona, nunca funcionou. A gente está sempre dependendo de uma cultura anterior, né? Da nossa língua, da nossa religião, dos conceitos que a gente usou, de toda a tradição, de todas as artes, a tradição literária, musical, etc., né? Então, assim, vamos voltar aqui um pouco para a questão do Sócrates. Eu vou colocar agora a segunda dificuldade, que é com isso que eu mais tenho trabalhado dos meus textos há muito tempo, que é uma questão de... Vamos tentar entender qual que é um problema que eu vejo que o Sócrates enfrentou e poucos filósofos em 25 séculos conseguiram lidar muito bem com isso. Que é, o Sócrates ele faz essa pergunta, o que é a bondade, o que é a felicidade, o que é a virtude, o que são essas coisas todas? Mas ele está sempre dependendo de uma língua só, né? Ele falava grego. Nós, infelizmente, não falamos. Uma pena.
eu vejo que a boa parte dos filósofos, eles simplesmente traduziram as obras de Sócrates e mantiveram ali aquela mesma pergunta em grego, né? Tanto que a gente tem essa mania de falar, a gente só consegue filosofar em grego. Isso faz sentido. Porque quando Sócrates pergunta, por exemplo, o que é razão? O que é o logos? A gente tem um logos divino na Bíblia, né? Na tradução que a gente colocou para o grego, a gente manteve lá o logos divino. O que é esse logos? A gente só consegue pensar em grego, porque logos é uma palavra que quando a gente vai tentar traduzir para o português, a gente consegue traduzir para razão, discurso, fala, está na raiz de diálogo, de monólogo. Então a gente vai ter que filosofar um pouco em grego mesmo, né? Só que quando a gente vai falar, por exemplo, trazendo aqui um pouco para a nossa realidade, quando a gente vai falar do que é democracia, do que é aristocracia, todas essas coisas, a gente está usando uma palavra que ela tem mais de 25 séculos e usando por uma realidade que não tem nada a ver com o que ela foi feita. Então, quer dizer, só traduzir não funciona. A gente vai precisar de muito mais do que traduzir, a gente vai precisar entender toda uma cultura que está atrelada a cada uma dessas palavras e quanto que elas mudaram de sentido com o passar do tempo. Tá dando para entender até aqui? Às vezes eu falo muito complicado e falo muito rápido. Vocês podem, assim, apertar o pause, assim, aí eu vou melhorando e qualquer coisa vocês reclamam com o Rodrigo. Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que ficam mais claros a respeito disso. Só como exemplos mesmo, a gente não vou me aprofundar em nenhum deles, mas tem alguém aqui que fala hebraico? Naamias, né? Cara com o nome de Saul Naamias tinha que falar hebraico, pelo menos. Quais são as 3 primeiras palavras da Bíblia? Bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Aqui está o verbo na frente de Deus, né? No princípio Deus criou, mas no princípio criou Deus. Bara está no meio, Elohim aparece depois. Em hebraico, cada uma daquelas letrinhas estranhas dele, que eu não sei desenhar nenhuma, mas ela representa apenas a consoante. Ela não marca no hebraico as vogais. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui foi um desenho que eu fiz, não tem nenhuma letra hebraica aí. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, esqueci o resto do alfabeto. Bereshit é como começa a Bíblia, né? Primeira palavra, no princípio, está tudo na mesma palavra. No hebraico você só vai marcar isso aqui, né? Bereshit, você não vai marcar a consoante, se você escreve só dessa forma. Só que você tem, vamos esquecer aqui o B do bet, é só o no, né, o in. A gente pode dar uma ignorada nele aqui nesse momento. Essa raiz aqui, né, até a forma de você fazer verbo em hebraico é só você trocando as vogais, né, tipo rash, vira rosh, sei lá mais o quê. Porque o hebraico ele mantém a estrutura das consoantes fixas. Isso aqui, a gente pode ver, tem toda essa discussão, né? No Gênesis aparece 2 vezes a criação divina, né? As pessoas costumam dizer isso, na verdade é um erro. Elas falam assim, olha, no princípio criou Deus, tudo bem, mas no princípio significa o quê? Que foi a primeira coisa que Deus fez? Criação também significa que Deus fez o quê? Juntou partes, ele criou a matéria que antes não existia, quer dizer que ele... Como é que é essa criação? O Sócrates já estaria perguntando, o que é criar? O que é no princípio? O que significa princípio? Em grego, essa palavra princípio, arquela, dá um problema geral que vai permanecer para a gente até agora. A gente está tendo problemas com essa palavra nos dias de 2015. Essa raiz aqui de Bereshit, eu posso falar de Rosh, também é uma das variações que está indicando que princípio que é esse? Ele poderia usar outra palavra em hebraico que também significa princípio. Por que está escrito na Bíblia Bereshit? O que é Rosh? Cabeça. Quer dizer, quando você lê lá no Gênesis 1:1, comecinho da Bíblia, está lá falando que no princípio criou Deus, o que você está querendo dizer? É uma concepção. Gênesis 1:1 não está falando da feitura do mundo material. Está falando no princípio, a primeira coisa que Deus fez, antes de fazer outras coisas, mas também um princípio de força. Como é que tudo se inicia? É uma concepção. O mundo da Bíblia, o mundo do Logos.
Deus é um ser extremamente racional. Ele é muito mais racional que a gente. É um Deus onisciente. Esse Rosh aqui indica muita coisa pra gente. Não conseguiria fazer uma palestra aqui só sobre Gênesis 1 se eu soubesse hebraico, mas isso aqui, o meu conhecimento de hebraico está se acabando por aqui. Quando a gente dá uma olhada nisso aqui, a gente está vendo que a gente poderia usar o método socrático, né? O que é o princípio? O que é criar? O que é tudo isso? Mas enquanto que a gente não tem um conhecimento de línguas, o Sócrates não falava hebraico ou falava grego, a gente não vai conseguir entender isso de fato. No século XIX, apareceu um cidadão, isso aqui o Hugo já conhece bem, chamado Ferdinand de Saussure. Esse cara é muito usado pela esquerda política. Ele foi o fundador da linguística moderna, né? A linguística antes era só histórica, ela só analisava a história das línguas. Esse cidadão aqui, que é um cidadão que todo mundo deveria estudar, ele tem algumas coisas que são fundamentais para a gente entender, mesmo que, sei lá, não sei qual é o pensamento político dele, mas eles seriam fundamentais para nós entendermos o que a esquerda pensa e, sobretudo, entender o que nós mesmos pensamos. Ele vai definir que a língua... em primeiro lugar, né, ele vai definir a linguística como estudo da língua, não da linguagem. Né? A gente está aqui estudando alguma coisa mais filosófica. A filosofia vai perguntar o que é a linguagem, o que é a comunicação, como se dá a ligação entre mente, cérebro, pensamento, etc. Mas ele vai fazer o estudo da língua, por isso que ele inventa a linguística moderna, e ele tira esse caráter puramente histórico, ele vai entender como é que as línguas funcionam de fato. Para isso, ele vai definir uma unidade fundamental, que é a do signo. Signo linguístico seria significante mais o significado. Significado. A palavra mesa, por exemplo, é sempre o exemplo que todo mundo dá. Então, quando eu tenho pouca criatividade, eu posso sempre me escorar na tradição de novo. Sou conservador nesse aspecto. A palavra mesa é um signo que ele tem um significante, ou seja, a palavra, o som, mesa, essas letras, tudo isso que forma esse significante. O significado é isso aqui. Pode ser diversos tipos de mesa. Pode ser mesa de 3 pernas, pode ser mesa de ping-pong, pode ser vários tipos de mesa, mas é basicamente isso. O signo seria a junção desses dois aqui, do significante com o significado. Quando você começa a analisar isso através de línguas diversas, a gente começa a analisar alguns problemas que os filósofos nunca conseguiram lidar lá muito bem, nunca tinham lidado muito bem antes deles, né? Porque cada um desses signos, eles vão ter um recorte do mundo distinto em cada uma das línguas. Vou dar um outro exemplo aqui, bem anterior a tudo isso. Vocês sabem como que é no mundo islâmico, né, no Corão? Como é que se deu a revolta dos anjos? Né? A gente tem a revolta, a primeira rebelião dos anjos na sabedoria judaica. Revolta de Lúcifer contra Deus e tal. Ele achava que os anjos eram seres perfeitos. Deus não deveria ter criado o homem. Tem a mesma narrativa no Corão. Vocês sabem como é que elas se dão? Alguém conhece? Olha que coisa curiosa. Isso aqui é muito interessante para a gente e é uma coisa extremamente atual no mundo do Estado Islâmico. A gente vai entender bastante de como eles pensam através disso. No Corão, Deus está dando nome para todas as coisas. E ele vai lá e cria o homem. Fala, este é o homem. Os anjos se rebelam. Falam, mas nós somos seres perfeitos? Por que vai criar o homem? O homem é o ser imperfeito? Eles começam a se rebelar falando, nós somos muito mais perfeitos do que os homens. E Deus que está lá, deu o nome a todas as coisas, ele vira para os anjos, os isola num canto, cria umas árvores, os animais, etc. Volta, vira para os anjos e fala, eu criei essa árvore, criei esses animais. Qual o nome deles? Os anjos não sabem. Então Deus vai lá e fala assim, eu dou nome às coisas aqui. Quem manda aqui sou eu. Assim que Allah fala no Corão. Os anjos vão lá e falam, tudo bem, entendo que você é que é a perfeição, a gente não vai se rebelar mais. A gente tem um conceito completamente diferente no mundo judaico, no mundo cristão. Como é que se dá essa cena na Bíblia? Alguém lembra?
Alguém está com uma Bíblia por perto? Sobre nomear as coisas? Exato. Oi? Deus manda não nomear as coisas. Deus manda não. Gênesis 2, capítulo 19 e 20, né, ele fala uma coisa aqui bem interessante. Olha como que isso é diferente, vai dar uma concepção de mundo completamente distinta de um mundo para outro, de uma cultura para outra. Ó. Gênesis 2, capítulo 19 e 20. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. O homem chama, o homem define os nomes. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é seu verdadeiro nome. O homem pôs a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos o seu nome. Mas ainda lhe faltava uma companheira. Eu não vou entrar na parte das mulheres, porque aí entra uma complicação muito grande pra gente, né? Vou ficar continuando aqui só nos nomes. A parte fácil que é a linguística. Lidar com as mulheres já é uma parte que exige... Não cabe aqui. Aqui, você vê que Deus dá uma liberdade muito maior ao homem. Porque é o homem que vai lá definir sua linguagem, o homem que define que ele vai, como que ele vai chamar as coisas. O islâmico está até hoje enxergando só o que ele consegue enxergar dentro do Corão. Ele não enxerga a própria realidade. Ele nunca vai ver, você pode mostrar para ele o quanto for, enquanto que ele não achar o nome daquilo ali em árabe, no Corão, ele vai falar, eu não estou vendo isso. No mundo cristão a gente consegue ver. O mundo cristão permitiu uma filosofia extremamente mais profunda por causa disso aqui que está na Bíblia. Poder de nomear, teve quem me explicou isso foi um palestrante americano, ele falou isso em inglês, ficou muito bom, né? The power to name is the power to know. O poder de nomear é o poder de conhecer, saber. Quando a gente consegue nomear as coisas de fato, a gente vai saber do que a gente está falando. Por isso que a filosofia grega ela se deu muito bem no mundo cristão, porque Sócrates está sempre querendo saber, olha, você me deu um nome, você me deu, falou assim, ó, é bondade, tudo bem, mas eu quero saber o que é esta bondade, o que é esta beleza, o que é esta sabedoria. A gente vai conseguir uma profundidade muito maior com isso. Só que, como a gente viu aqui, esses significantes, esses significados, eles variam de língua para língua. No século XIX, comecinho do século XX, quando o Saussure, ele vai... na verdade, o Saussure não publicou muita coisa em vida, ele publicou artigos mais acadêmicos, mas quando os alunos deles compilam o curso de Linguística Geral, que vai dar origem à Linguística Moderna, a gente vai ver algumas complicações maiores que a gente nunca tinha percebido em toda a filosofia anterior. Eu costumo dizer uma coisa extremamente errônea para um linguista, né? Se tivesse um professor de linguística aqui por perto, ele me jogaria um tijolo na cabeça. Mas eu costumo dizer que um signo, por exemplo, mesa, janela, etc., pode também ser um signo abstrato, amor, mesmo um nome. Essas definições, esses signos, eles só funcionam se a gente acredita neles. A gente tem um monte de gente no mundo que quando você fala mesa, entende que mesa é isso aqui. Pode também ser uma mesa de ping-pong, pode ser uma mesa de bilhar, pode ser uma mesa de jantar, pode ser vários tipos de mesa, mas eles entendem. De toda a realidade que eles estão olhando, eles conseguem recortar aquilo ali e falar assim, olha, mesa só significa isso aqui. Não significa copo, não significa alface, não significa sabedoria. São coisas completamente distintas daquele signo ali. Quando a gente vai levar isso para a política, vocês conseguem imaginar o rolo em que a gente vai se meter, né? Essa política, além das aparências, ela é muito mais complicada do que parece. Então, eu costumo dizer, né? Isso aqui é errado, mas, vamos dizer assim, o signo só funciona se tiver gente o suficiente para acreditar nesse signo. Obviamente que eu não acredito que mesa é mesa, que esse significante e esse significado, eles têm essa conexão assim, tão metafísica, mas assim, se eu falo mesa, vocês entendem, é porque vocês estão pensando a mesma coisa que eu, vamos dizer, vocês acreditam nessa mesma coisa que eu. Tem outras pessoas no mundo que acreditam que é table, tem outras pessoas que acreditam que é tábula, pelo menos já acreditaram, tem outras pessoas que acreditam que é tish, e assim vai. Mas cada um tem o seu método de, com muitas aspas aí, acreditar nesse signo. Você imagina o quanto que isso está sendo manipulado em tempos recentes. Com todas essas coisas. Eu vou dar um exemplo muito
acho que depois desse exemplo islâmico que eu dei dos anjos, é um exemplo ainda mais claro. Esse aqui eu vou... Por isso que eu pedi a mesa, viu? Foi só para dar esse exemplo. A mesa não, a lousa. Não vou confundir os signos também, né? Eu vou demonstrar aqui, ó, fazer uma tabelinha. Espero que esteja todo mundo vendo. O exemplo de cores, ele é bem famoso para quem estuda linguística, porque cada língua vê cor de um jeito diferente. Então, quando eu falo uma cor numa língua, e quando eu falo cor numa outra língua, a gente vai ver coisas diferentes. Mesmo que, na realidade, a gente consiga olhar para as coisas com as mesmas cores se nós não formos daltônicos, quando começa a brincar com, por exemplo, a minha cor preferida é azul. Bom, em russo, azul claro, azul escuro são duas palavras distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não fala que uma é o claro da outra, uma é o escuro da outra. Então, cada uma delas vai ser bastante diferente. Vou escrever aqui, ó, um exemplo do que eu estou querendo dizer. Cinza aqui. De um lado, deste lado de cá, a gente tem em português, em várias das outras línguas europeias, sobretudo das europeias extremamente ocidentais, essas cores, verde, azul, cinza, marrom. Aqui eu tenho galês. Galês do país de Gales. Uma das línguas mais bonitas do mundo. Eu não consigo pronunciar absolutamente nenhuma palavra, mas ela é linda, acredito. Exatamente aqui no meio do verde, vocês podem ver que eu deixei aqui bem no meio do verde, tem o weird, sei lá como é que se pronuncia isso. Não é todo verde que é weird, ele pega só um pedaço do que a gente chama de verde. Outro pedaço está aqui no glass, que vai pegar pedaço do verde, todo o azul, parte do cinza. Não sei se é cor de vidro, né? Mas dá até uma impressão que... Não sei, pode ser. Que é esse glass. Aqui pegando uma parte do cinza e todo o marrom, a gente tem esse... Aqui. Essa língua é linda, acreditem. Continue acreditando. Quando eu for falar para um galês, tudo bem que todo o pessoal do país de Gales também fala inglês, mas vamos supor assim que uns séculos atrás, quando eles só falavam ainda o galês... se eu falasse que a minha cor preferida é cinza, ele teria uma certa dificuldade em entender o que eu estou dizendo. Se eu falasse que minha cor preferida é azul, ele entenderia que seria a minha cor, só que para ele também poderia achar que parte do cinza também é a minha cor preferida. Porque essa tradução, como a gente consegue ver por aqui, ela não é perfeita. Esses conceitos de uma língua para outra, eles não são só uma troca de palavras, são uma troca de conceito. E cada conceito faz um recorte do mundo distinto. Estes recortes é que vão ser um grande problema para a gente entender a política atual. Como a gente consegue ver, então, agora eu vou usar bastante essa significante e significado. O significante de azul a gente conhece, o significado de azul a gente conhece, aqui a gente consegue perceber o significante de glass, mas a gente tem uma certa dificuldade em entender o significado de glass, né? Sobretudo quando a gente olha pela primeira vez, a gente tem uma certa dificuldade de falar, pera, mas glass é uma parte do cinza, mas azul... Vamos tentar colocar isso em termos um pouco mais claros para a gente entender aqui. O significante, ou seja, essa palavra, as letras que a gente usa para demonstrar a palavra, o som dela, eles não são uma descrição. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para a gente. Quando eu falo na política, por exemplo, eu sou liberal ou eu sou conservador, não significa que eu gosto de liberar, não significa que eu gosto de conservar. É só um nome que se deu a uma política específica num determinado momento. Foi um recorte que fizeram. Essa política aqui defende tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Entre essas coisas que ela defende uma defesa de conservação das tradições. Então eu vou colocar um nome de conservador. Não significa que eu estou descrevendo que essa pessoa quer conservar o mundo como ele está no presente momento. Quem fala isso, nitidamente, não conhece a própria filosofia. Não conhece do que está falando. E você pode reparar que sempre que você vai ver uma discussão política, sobretudo de quem vai ter preguiça de analisar os dois lados, ele vai lá falar assim, olha, o conservador, né? Tipo, a nossa sociedade é injusta, para que a gente quer conservar ela como ela está?
A nossa sociedade não é apetecível para conservador nenhum no mundo, né? Então, é só um nome, gente. Um nome. O significante é só um nome que foi dado. É uma convenção, como mesa, como cadeira, como janela. Não significa que eu estou descrevendo aquela pessoa. É como o pagodeiro belo, gente. É só um nome. Não é uma descrição do elemento, é só o nome que deram, é uma convenção. Acho que agora vocês entenderam, né? Eu tento fazer meus professores de linguística fazendo essa piada, mas nenhum tem coragem, né? Porque fica, ah, meu Deus do céu, meus alunos, não, aqui, um pouco me lixando. Ao nome. Isso gera alguns problemas muito sérios para a gente. Como a gente lembra, né, na sociedade cristã, Deus deu poder ao homem de dar o nome das coisas. Só que a gente precisa saber lidar com esse poder com muito cuidado. Porque o que as pessoas mais estão fazendo no mundo hoje é manipular os nomes. Muito mais do que manipular argumento. Em argumento a gente sabe quem é que ganha. Se argumento convencesse alguém, eu sempre digo isso, não existiria corintiano no mundo. Você está vendo que argumento não convence. O argumento não convence. É um signo ali que está entranhado no sujeito, que não dá para tirá-lo dali. As pessoas estão manipulando as palavras hoje. E a gente não consegue enxergar a realidade por causa disso. A realidade, o nosso contato direto com a realidade está cada vez mais problemático. Porque, como eu disse, tudo isso é cultural, é uma cultura, então é um óculos colorido. Vocês já conversaram com as feministas hoje, né? Tipo, você pode sair na rua aí, ver um tiroteio no meio de tudo, no meio da rua, aí estão lá os carros se batendo, aí estão lá os políticos roubando, e sei lá mais o que, você olha para a feminista e fala, feminista, olha para essa cena. Qual que é o problema dessa cena? Ela vai falar, a exploração das mulheres. Porque ela não tem mais a capacidade de enxergar a realidade, ela só está enxergando o próprio óculos. Como eu falei, por isso que eu falei, esse termo é errado, mas eu adoro usar ele, é acreditar no signo. Porque ela acredita tanto em, por exemplo, em exploração das mulheres, esse signo, é patriarcado. O Brasil é um dos países menos patriarcais do mundo, gente. Aqui, as mulheres, elas são quase pau a pau com os homens. Compara a sociedade islâmica, compara, inclusive, países extremamente civilizados. Boa parte da Europa é muito mais patriarcal do que o homem, é muito mais distinção clara. O homem é pra cá, a mulher é pra lá. O Brasil não é assim. Ainda assim, as feministas olham e falam, nossa, mas esse patriarcado machista está destruindo tudo, viu? Ela enxerga isso. Ela enxerga porque os signos que ela usa para interpretar a realidade estão dizendo só isso para ela. Ela não consegue mais enxergar a própria realidade. Ela esconde estes signos mais complexos. Por exemplo, ela não tem uma preocupação com o swap cambial reverso que o Banco Central está fazendo para conter a alta do dólar. Isso aí não está na cabeça dela, não está na cultura dela. Mas repetir patriarcado para tudo está. Essa manipulação de palavras ela funciona justamente por causa disso. Em segundo lugar, ela vai começar a fazer uma coisa, o Saussure, quando ele fala de significante e significado, né, o signo, o significante e o significado, ele fala que isso é arbitrário. Isso é uma palavra muito complicada pra gente, né? Com arbitrário, a gente quer dizer que ele não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada neste objeto aqui que me fez dar o nome para ele de mesa. Isso aqui foi uma convenção de algumas pessoas. Algumas pessoas que acreditam nesse signo como mesa. Não tem nada nele. Não sou aqui, tipo, ele não fala mesa, ele não tem um M, não tem nada. Mas a gente chama de mesa, por uma mera convenção. Em outras línguas a gente vai chamar de outra coisa. Então, com arbitrário a gente quer dizer que um não tem nada a ver com o outro. O que está acontecendo hoje, mais do que antes da época da linguística, é que as pessoas estão tentando tirar o significado das coisas do próprio significante. A palavra conservadora ela é muito clara para isso, né? Quando a gente vai discutir política por aí, que a gente vai tentar falar assim, olha, eu sou conservador e tal, as pessoas não estão querendo dizer, então você parte de uma
filosofia política que eu nunca estudei na vida e que, dentre vários outros fatos, também conserva a tradição, defende um monte de outra coisa que eu não sei o que é, e convencionaram chamá-la de conservadorismo. Não, ele vai simplesmente falar, então, você quer conservar o mundo como ele está? Reacionário também é um caso muito claro, né? Porque reacionário é uma pessoa que ela sabe como o mundo reage. Quer dizer, ela desconfia de qualquer forma de manipulação política que dependa de concentração de poder em algumas poucas pessoas para moldar a realidade. Ele vai sempre dizer a realidade reage a isso. Por isso eu sou reacionário, eu não confio nessa concentração de poder. O que as pessoas tentam fazer hoje? Então se você é reacionário, você simplesmente quer voltar o mundo lá para trás. De novo, ele está tentando tirar o significado da palavra do próprio significante. As pessoas não estudam, elas não conseguem fazer essa distinção clara entre uma coisa e outra. Então, quando a gente vai tentar fazer essa coisa socrática, eu vejo todo mundo debatendo na internet, caindo sempre nesse problema, está sempre lá tentando falar assim, mas eu sou liberal, eu sou conservador, eu sou esquerdista, sei lá, mas o que ele tenta dar uma definição meio própria dele e não percebe que o outro está dando uma outra definição para aquilo. Sócrates, no mundo de hoje, ele já estaria no Pinel. Porque quando ele tenta definir, o que é esse negócio? O que é essa tal de esquerda? O que é essa tal de direita? O que é progressista? Sei lá mais o quê. Se ele fosse ouvir as perguntas, as respostas que as pessoas dão, ele estaria biruta. Completamente biruta. Existem várias subdivisões que a linguística teve a partir de Saussure, né? Também continuamos a fazer linguística histórica. Tem a linguística que vai cuidar dos significados, né? Semiótica, que acho que é a área que a gente está trabalhando aqui hoje. Várias subdivisões dela, que muitas vezes elas não se dão bem entre si. Você pode tentar imaginar como é que é uma pessoa que ela estuda, como é que é a formação de uma frase no finlandês, a formação de uma frase no português, né? Você começa a usar uns conceitos que você fica realmente biruta também. Tem equações dentro da linguística para isso. Mas o que eu quero que fique bem claro aqui é que a gente precisa analisar, em primeiro lugar, a história de uma palavra, quando a gente vai usá-la assim com essa força que a gente usa hoje. O caso mais claro, né? Quando a gente vai falar de esquerda e direita, é impossível você usar essas palavras sem você remetê-las à Revolução Francesa. Você precisa saber onde que esse negócio começou, por que a gente usa essa distinção entre esquerda e direita até hoje. Muita gente hoje adora falar que os conceitos de esquerda e direita eles não são mais muito claros. Fala assim, não acabou, não existe mais direita e esquerda, porque você vê ali um direitista que defendeu uma coisa de esquerda, outro esquerdista que defendeu uma coisa de direita. Bobagem, bobagem. Se as pessoas estão usando um signo, você pode falar que ele está, às vezes, com problemas no significado. O que uma pessoa quer dizer com isso, por exemplo, o significado que uma pessoa está usando não é o mesmo significado que está sendo recebido ali. Mas aí você também vai ter toda uma análise para entender onde está essa falha de significado. Mas não quer dizer que esse signo simplesmente deixou de existir. Se as pessoas estão usando direita e esquerda por aí, você precisa entender o que elas estão querendo dizer com isso. Eu acho que é bem claro que as pessoas entendem que John Willis é de esquerda, né? Então, se as pessoas sabem disso, então significa que essas coisas ainda têm significado por algum motivo. Quando você vai fazer isso, a gente vai entrar eu só quero me focar aqui na questão histórica das palavras, no significado das palavras, que muitas vezes não é claro de um para o outro, e que eu quero, uma outra esfera da linguagem que eu quero traçar assim, mas muito por cima, passando, é a esfera psicológica da linguagem. As palavras, os signos, as frases, os slogans, as expressões, eles carregam uma carga psicológica muito forte, às vezes positiva, às vezes negativa. No mundo mais medieval, a gente teve um problema muito sério com a palavra lepra. É uma palavra com um significado tão forte que ela não era pronunciada. Você pega os catálogos de medicina, às vezes você pega um catálogo inteiro só sobre lepra, ele só escreve lá L, ponto. A peste negra também. E muitas outras palavras que você vai entender que elas têm uma carga sagrada ou profana muito forte para elas serem usadas à toa. Os judeus, quando eles escrevem as Bíblias, não só as Bíblias, né, mas quando eles escrevem qualquer papelzinho que seja,
Se referindo a Deus, ele só usa uma palavra, né? Uma letra. Eles não escrevem Deus inteiro, eles escrevem D. Eles sabem que aquele papelzinho, se ele cair no chão, for parar no lixo, sei lá mais o que, não é para ter a palavra Deus ali. Eles só colocam D que é para indicar. Não tem a palavra, mas você sabe o que está ali. Você vê a força psicológica que as palavras têm. No mundo contemporâneo, um outro exemplo que eu acho que é muito claro para todo mundo é a palavra fascista. Todo mundo, quando precisa xingar alguém, você não precisa nem ser criativo, né? Você olha, o João Willis assim, aí entra a coisa mais curiosa de tudo, né? Quem é que chama as pessoas de fascista? É justamente quem quer tudo dentro do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Só que a palavra ela continua tendo um significado muito claro por causa dessa força psicológica. Eles manipulam o significado, tiram o significado histórico que ela tinha, lembra? Ó, história. Através da história que a gente consegue conhecer um pouco do significado das palavras. Não tudo, mas um pouco. E esvaziam aquilo ali e falam assim, não, vamos ficar só com essa carga psicológica forte. Xingamento é uma coisa muito curiosa. E faltam análises linguísticas sobre xingamento, tem algumas muito sérias, mas faltam. Precisa ser mais detalhado nisso. Porque para eu xingar uma pessoa, se uma pessoa for fascista de fato, eu chamar ela de fascista, ele vai falar, sim, é o que eu defendo. E aí? Agora, se uma pessoa repudia fascismo e eu xingo ela de fascista, ela cala a boca. Porque ela fala, meu Deus, eu estou sendo associado com uma coisa ruim. Então, você quer uma prova cabal de que uma pessoa não é fascista, na hora que você xinga ela de fascista, ela fica ofendida. A esquerda está usando isso em tempos recentes sem perceber. As pessoas não entendem muito de linguística para perceber o truque. Só que em compensação isso cansa. Inclusive para a esquerda. Porque o significado ele perdeu tanto da força original, e o significante, né, junto, ele acabou, o significado já estava perdido, o significante ele perdeu tanto dessa força original, que quando alguém chama uma pessoa de fascista, na verdade só essa pessoa que parece chata. Só isso. O que está acontecendo em 2015 no Brasil, especificamente, é um problema muito sério envolvendo essa questão de significante e significado, porque todos os significantes políticos que foram usados na política recente, primeiro que eles perderam o significado, né? Por exemplo, operário. Quantos operários existem hoje no Brasil? Você tentar fazer um partido falando da força operária, que a gente vai ter lá, tipo, nação operária, sei lá mais o quê. Você sabe qual que é o salário de operário no ABC? Um salário muito mais alto do que qualquer outras profissões. Eles ganham muito no começo de carreira, então você já começa a perder um pouco desse significado original. Eles ainda estão trabalhando como se eles estivessem na Guerra Fria, subordinados à União Soviética. Só que eles não estão percebendo que a realidade mudou. Aquele significado já não funcionava para aquela realidade. Hoje em dia, você está completamente cansado. As pessoas não têm as pessoas na rua não vão ter esse arcabouço que eu estou explicando para vocês, que é muita teoria meio complicada. Mas eles conseguem perceber instintivamente. Quando você chama seu partido de trabalhadores, você vê que os grandes nomes do seu partido... Aliás, vou juntar aqui duas coisas. Quanta gente no PT sabe o que é um torno mecânico? Sabe para que serve, onde é que fica a frente, se ele liga... Ninguém sabe. Só que você vai lá e chama o partido de trabalhadores. Então você já está vendo aqui um problema de significante e significado. Eles não trabalham. Vou só adicionar uma outra coisa aqui que iria ser mais avançada, mas quando você vai lá e diz que seu partido é dos pobres, dos trabalhadores, dos oprimidos, e agora, sobretudo por causa da Dilma, é o partido das mulheres, né? Porque as mulheres são as novas oprimidas no Brasil. Aí você vai lá, dá uma olhada no quadro de mulheres do PT. Aí você percebe uma coisa assim, já me chama muita atenção logo de cara, né? Porque você vai olhar para aquelas mulheres e fala assim, não, representatividade das mulheres na política. Eu falo, tudo bem, a dona Joana da faxina, sei lá mais o quê. Vamos ver se tem alguma representatividade. Vamos olhar os sobrenomes dessas mulheres que estão aí no PT, né? Vamos pronunciar nos nomes originais. É Salvati,
Rossi, Smith Suplicy, Hoffmann, representatividade da mulher brasileira, Rousseff, que ela é filha de um industrial búlgaro. Outra, Hoffmann, esse é um nome brasileiro assim na arqueira. Acho que 99,9%, isso porque ela é paranaense, mas 99,9% dos eleitores dela não sabem pronunciar o nome dela. Então assim, você está vendo que antes da gente tentar explicar argumentos e tentar definir assim, mas o que é o trabalhador, o que é o social, o que é essa justiça que vocês buscam, a gente está trabalhando com símbolos fracos, com símbolos que não funcionam e que a gente não consegue traduzir a realidade através deles. Quando a gente começa a pensar através desses signos, e a gente está sendo doutrinado nas escolas, desde tenra infância, a pensar em trabalhadores, socialismo, social, burguesia, igualdade. Estes signos, por mais que eles tenham algum significado com o qual a gente possa trabalhar ou não, a gente nunca consegue chegar nesse significado. A distância entre um e outro aqui ficou perdida na academia. E com mais um detalhe, né? Onde que a esquerda graçou e onde que a direita graçou no século XX? Onde que cada uma foi forte e cada uma foi fraca? A esquerda começa com livros de economia. Não começa, né? Mas assim, o grosso dela vai aparecer lá com Capital, que é teoricamente um livro de economia. Num curso de economia você lê tudo menos o Capital. Você lê o Capital como uma curiosidade histórica falando, olha gente, já teve gente no mundo que pensou muita bobagem, vocês precisam saber como é que é. Eu já fiz letras, já fiz psicologia. Da primeira aula até a última, você ouve o Capital, você ouve burguesia, você ouve exploração, você ouve sei lá mais o quê. Inclusive na psicologia consegue ser pior que na letras, acreditem ou não. Porque a psicologia está ligada à educação, a letras nem tanto, né? Se você quer ser pesquisador, você não precisa se passar por essa vergonha que é a tortura de você pegar os marxistas atuais. Lá é assim. Quando você está usando todos esses conceitos, você imagina o cara que está lá, universitário, chega lá com aquela toda pompa e circunstância, chega lá no gabinete e começa a falar assim, olha, os trabalhadores estão sendo oprimidos. Se eu ouço uma coisa dessa, eu tenho vontade de já pegar um fuzil e sair falando, cadê o opressor? Eu não aceito gente oprimindo outras pessoas. Eu quero que a opressão acabe. Porque opressão é uma coisa ruim, eu conheço o significado da palavra opressão, ele é péssimo. O problema é que ele não está mais sendo usado com uma conexão à realidade. De novo, né, acreditando, com muitas aspas aí, quando as pessoas começam a acreditar que existe uma opressão aos trabalhadores, essas pessoas não estão sendo malévolas, elas não estão sendo burras, elas não estão sendo nada, vamos dizer, necessariamente, psicoticamente negativo. Mas elas estão usando um símbolo errado para explicar a realidade. De novo, na definição de cultura que eu dei aqui do Eric Fögelen, nessa esse arcabouço de símbolos que a gente usa para explicar a realidade. Você pode ver que o arcabouço dessas pessoas é muito fraco. Ele não é funcional para explicar a realidade circundante a elas. Quando isso acontece, essas pessoas podem ser bem intencionadas, podem ser cultas, podem ser estudiosas, podem ser o que for. Elas vão pensar bobagem. Eu vou usar aqui só algumas palavras, só para a gente, cada uma delas a gente vai fisgar, da mesma forma que eu falo, né? Cada um dos significados, dos signos de uma língua, e eles vão mudando de língua para língua, né? Pense na palavra liberal. Essa palavra é extremamente complicada, porque no Brasil ela significa uma coisa. Na América ela significa exatamente o oposto. Quem é de esquerda no Brasil é contra liberal. Quem é de esquerda na América é o próprio liberal indo contra quem não é liberal. E na Inglaterra, que também fala inglês, assim como a América, liberal e volta a ser o que a gente... Vocês estão vendo como é que isso aí é complicado. E você sabe por que liberal na América significa de esquerda, né? Não. Por causa de um esquerdista.
Porque ele percebeu, olha só como isso é complicado, gente. Isso aqui não, acho que isso nem é tão complicado, mas isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei que a palavra também tem uma esfera psicológica, positiva ou negativa? Obviamente que o cara não sabia de nada disso, mas um assessor do Franklin Delano Roosevelt, ele percebeu que ele tentar lá mostrar, tipo, mas eu sou de esquerda, tem que ir contra esse liberalismo econômico, sei lá mais o quê. Você não consegue bater na palavra liberal com tanta facilidade, ainda mais num país que conhece o que é liberalismo e vai lá e fala assim, mas espera aí, você está querendo tolher a minha liberdade? De jeito nenhum. Eu não vou aceitar uma coisa dessas. E ele ficou lá batendo na palavra liberal, não, eu sou contra os liberals. Ele não ganhava voto nenhum. O cara falou assim, olha, você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu sou liberal, foi isso. E quem defende o liberalismo é um cara contrário à liberdade. Essas pessoas manipulam as palavras. Então, quer dizer, no debate americano, até hoje, em 2015, isso permanece com tudo que existia antes. Essa coisa permanece da mesma forma. Quer dizer, você ouve a palavra liberal, você começou a associar à esquerda. Só que, em compensação, na hora que você vai ter que falar do liberalismo econômico, você vai ter que usar a mesma palavra para designar a coisa oposta. Tudo dentro da mesma língua. Olha que maluquice. Eu estava lendo um livro agora da Hassan Ali. Ela é muçulmana, da Etiópia, era muçulmana, né? Nasceu na Etiópia, sofreu tudo aquilo ali que as mulheres sofrem numa sociedade muçulmana, foi para a Holanda, foi para a América e ela escreve vários livros defendendo a ideia de que o Islã não é uma religião pacífica. E ela lá na América, ela está meio assim transitando entre o pessoal da esquerda, o pessoal da direita e tal, e ela vive no livro dela. No livro em português, o tradutor não foi esperto para falar, olha, eu vou explicar o que está acontecendo. Ela vive no livro dela falando assim, olha, aqui na América vocês precisam entender qual que é o real significado de ser do liberalismo. O problema é que ela está falando assim, tanto para feminista quanto para os liberais econômicos, para o liberal que quer imprensa livre, etc, etc. Não fica claro, entendeu? Ela mesma, como escritora, ela não está percebendo o que ela está fazendo. Ela está usando um símbolo muito fraco para isso. Liberal é uma dessas palavras. Uma outra palavra muito complicada, além de fascismo, né, foi outra aqui que eu já usei, palavra igualdade. Igualdade está associada necessariamente a uma coisa boa. O problema é que a gente não consegue definir de fato o que é igualdade. Sócrates já estaria perguntando, o que é esta igualdade? E essa é uma palavra muito complicada, porque ela... Uma coisa que as palavras costumam ter, né? Quem já folheou um dicionário sabe, elas têm uma chuva de significados, muitas vezes um que não tem nada a ver com o outro. Igualdade de justiça é uma coisa, igualdade econômica é outra que não tem nada a ver, às vezes é contrária a alguma coisa justa. Essa é uma palavra que eu uso só para vocês verem assim, o problema psicológico que existe aí. Feminismo, essa é a minha palavra preferida dos tempos recentes, porque ele é que está agraçando com muita rapidez na esquerda. A gente ainda não está vendo, eu te garanto, nos próximos 10 anos vocês vão ouvir falar de muito mais de feminismo do que vocês estão ouvindo até agora. Porque feminismo, toda vez, ó. Não, se prepara que vocês ainda não viram nada. Vocês estão vendo a pontinha do iceberg. Na hora que vocês verem o tamanho do negócio lá embaixo, tudo que vocês viram até agora é só o comecinho. Toda vez que tem uma discussão com a feminista, eu sempre pergunto, o que é feminismo? Ela vai lá e fala assim, a defesa das mulheres. Eu falo, tá, eu não defendo nenhum ataque às mulheres. Eu sou feminista? Na verdade, ela está fazendo um recorte, porque feminista, originalmente também, era uma coisa lá pela luta das sufragetes britânicas, das americanas que queriam votar, sei lá mais o quê, blá, blá, blá. Esse significado histórico não tem nada a ver para significar nada do que uma feminista moderna defende. Ela está defendendo de novo a revolução e privilégios para as mulheres. O problema é, nenhuma feminista consegue uma definição clara de feminismo. Eu estava vendo uma vez uma postagem na USP, por sinal, falando que uma feminista aparece lá com seus cabelos cacheados e longos e fala, defender meus cabelos cacheados também é feminismo. Se o homem faz assim também, ele tem cabelos cacheados, ele virou feminista. O que tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente, mas é por quê? Aí é apropriação cultural. É apropriação cultural, campeão. Isso aí. É que esse eu não consigo lidar bem com esse, porque ele é tão ridículo que ele se anula por si, entendeu? Ele não, tipo, a apropriação cultural é uma coisa que não vai ir pra frente, porque assim, é só gente maluca, é só gente de um gueto e gente maluca dentro deste gueto que vai conseguir acreditar nisso. Você não tem, assim, uma força muito grande pra isso. Mas o feminismo, ele é vazio.
Ele não tem essa conexão nenhuma aqui. É uma palavra que ela tem um significante. O significado dela é oco. Só que em compensação, até a Harsan ali que eu estava falando, ela também comete isso. Toda vez que você vê alguém lá, aproveita uma notícia assim do tipo, sei lá, uma mulher foi estuprada ou, sei lá, foi espancada pelo namorado, o que vão dizer? Falta feminismo ao mundo. Porque elas associam. Como isso aqui não tem significado na palavra feminismo, ela sempre vai associar aquilo ali a alguma coisa que envolva a mulher. É uma coisa bem engraçada, eu sempre adoro usar o exemplo da prostituição. Prostituição, então, uma mulher, se ela quer se prostituir, é feminismo, tá? Mas ela não está sendo objetificada por um homem, então, tipo, prostituição é feminista ou antifeminista? Nunca, você consegue complicar a cabeça de qualquer pessoa ali só com isso aqui. Progressista e conservador, né, também são palavras que você pode ver, você sempre está tentando tirar uma. O progressista é aquele cara que ele acredita no futuro, assim, que o futuro vai ser melhor e que qualquer coisa do passado ela é negativa por si só, por ser do passado. É bem legal trabalhar com isso, porque, por exemplo, as chapas da USP, eu não lembro agora se foi para o DCE ou para o CA, eu nunca presto atenção na diferença de uma para outra, mas na letras ou na história também nunca presto atenção, para mim é tudo no mesmo caminho. Eu não sei direito o nome do meu CA, isso não, porque às vezes eu passo e falo, talvez seja ele, não sei, mas enfim, eles estavam usando a frase que é do impossível ao inevitável. Vocês conseguiram perceber a referência? É uma frase do Trotsky. Todas as revoluções são impossíveis até que elas se tornem inevitáveis. Eles tiraram a palavra revolução, que pega muito mal, falaram, olha como nós somos do impossível ao inevitável. Eles estão dizendo na cara de todo mundo que eles vão fazer uma revolução trotskista a partir das universidades, e fizeram, porque a gente sabe que o MPL surgiu dali, né? Em 2013 a gente viu aquilo ali, a gente está vendo em Belo Horizonte hoje, neste dia de hoje, está acontecendo de novo. Eles fazem isso simplesmente manipulando o símbolo. Tipo, a revolução não pega mais bem? Proletário não pega mais bem? Comunista não pega mais bem? Troca o símbolo. A gente simplesmente pega isso aqui, troca o significante. Quando a gente tem essa estrutura em mente, a gente vai começar a perceber que tem algumas coisas na política que elas são, assim, todo mundo está lá brigando, falando assim, mas como as pessoas não percebem? O argumento é tão óbvio, sabe? Pô, liberalismo dá dinheiro para as pessoas, conservadorismo a gente está mantendo as liberdades das pessoas. Por que as pessoas não percebem? Eu garanto, as pessoas não percebem por causa disso. Os signos que elas estão usando, os símbolos que elas estão usando, são doentes. Você não vai conseguir argumentar com essas pessoas. Você vai precisar trabalhar um pouco com estes signos. Eu recomendo a todo mundo, assim, pelo menos o básico, sabe? É que linguística é uma coisa bizarramente capilosa, cada ramo brigando com o outro. 99% dela é completamente esquerdista, sabe? A semiótica que nasceu da linguística, né? O que a linguística faz com a língua, a semiótica faz com o signo. É justamente uma tentativa de você falar assim, olha, se o marxismo não deu certo na economia, vamos manipular a linguagem, vamos transformar tudo em opressor contra oprimido. E a gente vai lá e defende cada vez o oprimido da vez, e está ótimo. Por exemplo, a esquerda ela defendia o oprimido na década de 40, que era o judeu. A esquerda gosta de judeu hoje? Você deve sofrer bastante com isso, né? Vê o que a esquerda pensa de Genópolis. Então ela troca de oprimido, você simplesmente vai lá, você mantém essa estrutura aqui, você simplesmente vai trocando. Fala assim, não, peraí, então agora o oprimido é mulher, daqui a pouco não é mais mulher, vamos colocar um outro oprimido aí. Ela está trabalhando com signos, por isso que ela está ganhando. Quando a gente conseguir trabalhar com os nossos signos, fazer assim, olha, signos que, de novo com muitas aspas, que as pessoas acreditem e defendam, a gente vai conseguir passar a nossa mensagem. O maior problema atual é que a gente está parecendo muito mais uma sociedade islâmica, né? Que alguém foi lá, nomeou aquilo ali pra gente e está falando assim, ó, enquanto eu não tiver nomeado, você não vai ver. Igual o esquema das cores aqui, você não vê. Cada uma das pessoas não vê a mesma coisa. Toda vez que você vai ter uma discussão política, você tenta discutir com a esquerda, a gente está usando termos que foram inventados por eles. Não são nossos, não são objetivos, eles não têm conexão nenhuma com a realidade. São termos inventados pela esquerda para defender eles próprios. Exploração, opressão, própria palavra democracia, se você for analisar a etimologia dela, tudo isso é um problema de signo, muito anterior ao problema da linguagem. Eu espero que isso tenha sido um pouco útil para vocês, né? Não sei se eu estou falando coisas extremamente novas, não sei se deu para entender tudo o que eu falei. Qualquer coisa vocês perguntam para o Rodrigo.
Eu espero que assim seja uma coisa interessante, porque isso aqui, na verdade, é assim, introdução da introdução da introdução. Dá para ainda falar muito a respeito dessas coisas com muito mais profundidade. Só que o que eu mais quero agora é despertar a curiosidade de vocês. Espero que isso seja não só útil, mas que seja uma coisa assim que faça com que vocês enxerguem novas cores na hora que forem analisar os textos por aí. Eu acho que é minha contribuição para essa noite. Dúvidas, o Gurgel vai responder agora. Se vocês tiverem perguntas, vamos começar ali. Pode começar. Eu queria sua opinião, qual que é o papel da imprensa na manipulação dos significados dos signos? Ela não tem um papel dúbio, porque na verdade a imprensa também é manipulada. Se tem uma raça que eu acho que é burra, é jornalista. Eu acho que assim, quando a gente fala da manipulação da imprensa, eu falo isso porque eu também trabalho com isso, né? Assim como eu detesto psicólogo, eu detesto pessoa que faz letras. Conheço. Eu tenho toda a autoridade para falar isso. Quando você vai conversar com um jornalista, ele é muito mais um propagador de ideias que não são deles do que ele é de fato um manipulador. Porque eu vejo, assim, o jornalista ele sofre disso. Não é que ele é um cara que ele entende disso aqui, que ele está vendo a realidade como é que ele está manipulando para as pessoas. Não, o jornalista é um cara tonto. Ele é um cara que ele está acreditando mesmo, que ele está fazendo um papel assim, tipo, nossa, estou acabando com os opressores e tal. Então ela tem um papel dúbio, ela espalha coisas ruins, mas ela não produz. Eu não acho que a imprensa, sobretudo a imprensa brasileira, seja inteligente o suficiente para... Não são, porque eu já convivi muito com esse pessoal. Não dá. Eu não consigo acreditar. Ela é muito mais burra do que malévola, a meu ver. É uma imprensa assim que é para você dar risada mesmo. Ela é burra. Eu não vejo esse lado tão maligno nela. Mas espalha... Espalha coisa ruim, mas porque ela é burra. Mas é um efeito, né? Sim, é um efeito. Não. A imprensa, você nunca vai ver nada de verdade na imprensa atual. Não sei se ela estiver falando da previsão do tempo e olhe lá. Mas justamente porque é uma coisa que não depende de signos, assim, não tem uma distância tão grande aqui entre significantes e significados. É só por isso também. Não sei se tem muito a ver, mas eu acho que sim. A questão daquele livro do Maquiavel, o Pedagogo, do Pascal Bernardin, eu acho que ele explica muita coisa, né, dessa manipulação que é feita tanto na nossa educação hoje em dia, que já vem desde lá da década de 70, da década de 60, como ele explica, com essa questão do signo, né, que ele vai subvertendo e por meio de manobras psicológicas. O que é interessante no Maquiavel Pedagogo, ele está demonstrando manobras da ONU. O Brasil, ele segue as manobras da ONU, só que assim, o mundo inteiro está emburrecendo, se você for ver, né, em matéria de educação formal. As universidades elas estão produzindo cada vez mais e cada vez coisas com menos qualidade. Só que o Brasil é sui generis nisso, porque ele não contente em seguir a ONU, a gente tem alguns problemas locais muito grandes. Não é só Paulo Freire, mas assim, algumas teorias que no mundo elas não são levadas a sério, no Brasil elas são assim a única verdade possível. Um cara que eu acho assim muito... O Paulo Freire ele é simplesmente um analfabeto, vocês têm que simplesmente ignorar. Agora, um cara que eu acho assim, que um cara, vamos dizer assim, razoavelmente tem alguma inteligência ali, o resultado dele é um desastre no Brasil, é o Vygotsky. Vygotsky ele é acreditadíssimo no Brasil. Se você entra num curso de psicologia, você tem que lidar com Vygotsky do primeiro semestre até o último. E é uma desgraça, entendeu? Esse pessoal é muito ruim. E, de novo, né, eles também sofrem disso, eles não são tão espertos. O Vygotsky é um pouquinho mais. Algumas pessoas da psicologia são especialistas nisso. Um cara que eu acho que é um perigo ao mundo, e ele tem uma influência no Brasil muito grande, sobretudo justamente na educação e no jornalismo, é o Jacques Lacan. Lacan era especialista no quê? Em Freud, que já é um cara que eu não confio muito, em Ferdinand de Saussure. O que ele fala, ele mesmo fala, meu pensamento é uma mistura de Saussure com Freud. Por isso que eu falo, Saussure é um cara que a gente deve ler, pra gente entender. Ele tem muita coisa interessante, que a direita nunca usou, muito infelizmente. Mas o Lacan é um cara que sabe fazer isso, ele sabe manipular. Ele sim, entendeu? Então, você vê essa coisa dúbia também. O Brasil ele é um caso meio sui generis, porque o Brasil aceita qualquer coisa. E o que graçou por aqui, que
deveria ser uma resistência, não foi. Hoje em dia a gente está vendo esse movimento, né, contrário. Você falou que ia fazer uma indicação agora na conclusão. Falou, vou indicar para vocês de começo e você concluiu o raciocínio e não indicou. O que eu estava indicando? Agora eu preciso lembrar da frase. Acho que era uma lei de... Nível de língua. Você falou assim, para começar o raciocínio aqui eu vou indicar e você concluiu o raciocínio e não indicou. Pô, agora eu fiquei na dúvida, preciso lembrar. Estudar o problema do signo. Olha, eu não recomendo para começar. Né? Leia alguma coisa sobre Saussure, não tenta ler o livro dele de cara, porque o livro dele ele é repleto de coisas que só um professor consegue te explicar. Sem contar que a transcrição das aulas dele, né? O livro dele, o curso de Linguística Geral, foi publicado depois que ele morreu. É uma zona tentar entender aquele livro, assim, ele é mal editado, etc, etc. Mas, assim, eu recomendo, assim, pesquisa a respeito de linguística. Tenta entender o que a linguística é. Porque a filosofia, ela está sempre lá querendo lidar com o ser, a filosofia da linguagem está querendo entender o que é a linguagem, mas a gente não está percebendo quais são os signos que a gente usa, né? Acho que essa questão de dar uma aprofundada... Funções da linguagem, ó, eu vou te dizer o que é. Funções da linguagem é uma coisa da linguística que ela deve ser estudada. É só procurar os teóricos da poesia concreta. Eu não conheço, viu? Nadaram de braçada nessa lama aí, e eles conseguiram traduzir isso de um modo um pouco menos escabroso, como o Cecil e Percy falavam. Eles mastigaram isso melhor. Você pega um tratado de poética, o Rodrigo já vai falar isso melhor do que eu. Pega um tratado de poética do Pinhatari da vida aí, esse troço está lá. Tudo bem. Você pega o arte do Horizonte Provável do Campos lá, tá lá essa tralha aí. Então, mas ele escreve mal pra caramba também, né? Mas isso aí é uma... não leia o Saussure de cara e, sobretudo, não leia o Peirce. E não leia o Wittgenstein. Eu te digo que você não deve ler. Wittgenstein é ao contrário do Saussure, se você ler, você vai ficar louco. Eu não conheço uma pessoa que leu Wittgenstein e não ficou pirada. Ô, Fábio, você falou assim, né, um pouco das discussões, da argumentação que você deve ter com o pessoal que tem o conceito, né, de palavras equivocado. Mas, assim, uma coisa que me incomoda muito é você discutir com uma pessoa e você meio que vê, assim, tipo, sei lá, esse cara não tem solução, né, tipo... Eu sei que não existe uma solução pronta, se tivesse a gente já estaria praticando ela, mas qual você enxerga seu caminho para você poder tentar conscientizar melhor essas pessoas do que elas estão falando? O caminho inicial, em primeiro lugar, você tem que perceber que o que a pessoa está falando, as palavras que ela está usando, geralmente elas são vazias, elas não significam nada. Tenta entender quais são as intenções das pessoas. Essa dica que eu sempre dou, porque sempre me fazem essa pergunta. Tenta entender qual que é a intenção. Tipo, a pessoa vai lá, tipo, uma feminista, mas que assim, a intenção dela é proteger as mulheres, tudo bem. Esquece todas as palavras que ela está usando, esquece toda a argumentação dela, que vai ser sempre maluca, porque ela está usando conceitos bizarros, e fala assim, olha, vamos tentar defender as mulheres de outro jeito. Só que aí você vai ter que ser sempre muito mastigado. Porque com essas pessoas, né, quanto mais inteligente, pior elas são, porque elas acreditam nas palavras, elas acreditam no significante, elas param de acreditar no significado das coisas. Né? Você vai ter que falar assim, olha, se a sua intenção é tal, vamos partir de um pressuposto comum. Por exemplo, nós dois não gostamos de ver mulher sendo espancada. Tá? Então, a partir daí, você vai ter que fazer uma coisa assim, mas muito mamão com açúcar mesmo. Só com isso você vai conseguir. Obviamente, discussão de internet, assim, é só um exercício, mas a partir daí. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum mais avançado, mas parta das intenções, não parta do que as pessoas falam, de fato, não acredite no que elas dizem. Mas que essa posição ela acaba sendo uma coisa de boca para ouvido. Isso é, você tem que entender a pessoa individualmente. E aí você acaba trabalhando, quer dizer, se você tenta trabalhar esse nível de argumentação, você acaba tendo que adaptar o seu discurso para cada indivíduo com quem você está falando. E aí acaba sendo um para um. Eu acho que a questão que ele está perguntando é assim, como fazer isso de uma forma geral, em que você possa se comunicar com quem venha ler um texto seu depois. Não uma pessoa, não um interlocutor com quem você possa criar um caminho personalizado. Tentar combater essa ideologia, né, de aceitar as palavras do jeito errado. Eu entendo o que você está dizendo, assim, como cultura, a gente está vendo, cada cultura tem seus próprios objetos culturais, sempre isso significa uma renúncia a alguma coisa, uma aceitação de outra coisa. Você sempre tem uma escolha ali que você ganha uma coisa para perder outra. Quando você vai tentar fazer isso, eu tenho tentado prestar atenção um pouco disso nos meus textos recentes, que você, assim, em primeiro lugar, você vai usar uma palavra complicada,
qualquer palavra que você usar, você tem que pensar, olha, isso aqui significa uma coisa para mim, meu leitor vai entender a mesma coisa? Semântica trabalha muito com isso, né? Será que as pessoas entendem mesmo, usando as mesmas palavras, elas entendem a mesma coisa? Se eu for usar uma palavra muito complicada, eu já dou a definição, falando assim, ó, que eu tô querendo dizer com essa palavra tal, fechou. Segundo lugar, você vai ter que justamente evitar palavras que elas tenham sido dominadas por uma problemática aqui. Toda vez, na hora de você falar de, sei lá, de economia, eu não uso a palavra privatização, mas por nada nesse mundo. Eu não uso, porque é uma palavra que ela já não tem mais essa relação com o significado dela. Privatização, assim, tem mais ou menos o mesmo significado de falar assim, olha, eu quero matar 6 milhões de judeus hoje. Entendeu? Quando eu uso uma palavra como essas, eu tô quase dando um tiro na cabeça. Então, assim, sempre que você vai usar, tipo, pega um dicionário assim, joga lá no Google, assim, ó, sinônimo dessa palavra, que é um sinônimo assim que seja um pouco mais... Desestatização. Sempre me perguntam isso, né? Tipo, aí você vai ver, algumas palavras elas são associadas a uma coisa positiva ou negativa, e você vai ver que o antônimo delas, pelas mesmas pessoas, também é associado a mesma coisa negativa ou mesma coisa positiva. Justamente por isso, os signos, eles assustam, as palavras assustam muita gente, né? A gente ainda tem essa relação muito forte com as palavras. Desburocratização, por exemplo, é uma palavra que todo mundo, até o maior stalinista do mundo, ele vai defender a desburocratização, porque burocracia é um atravanco, sei lá mais o quê. Só que em compensação de você falar privatização, ele se assusta. Às vezes as palavras têm quase o mesmo significado, entendeu? Dentro de determinado contexto. Então, a questão é trabalhar com as palavras. Em nível universal, nível individual, você vai precisar trabalhar muito mais com signos do que com argumentação. A argumentação é fácil. Se argumento convencesse alguém, não vou repetir a piada para não apanhar, mas... Sabe, o mundo já estaria convergindo na mesma direção. O problema é dos signos, muito anterior a isso. Mais alguém? Só para falar do problema que está acontecendo hoje, que o Félix teve um debate com a Luciana Genro, e ele deu aquele conceito que 2 iguais não se fazem filhos, etc. Bom, nessa brincadeira, na primeira instância, ele perdeu e teve que pagar 3 milhões de reais. Só por causa disso, ele foi processado por homofobia. O problema hoje em dia é que a gente está vivendo uma questão de o que significa exatamente homofobia, que é a palavra mais aberta que existe, e que isso atravanca, por exemplo, um possível debate. Não dá para nem debater, porque é uma palavra homofobia usada no Brasil, ela tem um conceito de homofobia, nos Estados Unidos é homofóbico, etc, etc. Então, ela universalizou. O Ocidente inteiro usa a mesma palavra e isso a esquerda conseguiu, entre aspas, dizer, um movimento que parece que está ganhando força, né? Quer dizer que hoje o movimento homossexual é forte quase no mundo inteiro, menos na Rússia e parte do mundo... Ele é forte lá, é que ele é reprimido. Mas você tem o Pussy Riot lá. Mas assim, aí de novo tem aquela chuva de significado das palavras, porque homofobia, tudo bem. Em primeiro lugar, o fóbico aí não faz o menor sentido, né? Só que não adianta você tentar ficar brigando com isso também. Não adianta, isso é bobagem. Quando você vai falar de homofobia também é uma palavra que eu deveria ter deixado aqui, né, como um exemplo muito claro disso. Quem aqui é a favor de você espancando alguém por aí? Então assim, você vai chamar de homofobia o espancamento de um gay na rua. Às vezes você não sabe se o gay foi assaltado, o ladrão nem sabia que ele era gay, o cara lá foi assaltado. Homofobia, você vai lá, taxa aquele negócio lá. Às vezes você faz uma piadinha irônica com o cara, homofobia de novo. Você fala, peraí, mas você está usando a mesma palavra que você usa para chamar um assassinato do que eu acabei de fazer, sabe? Uma piadinha assim com um amigo meu, tipo, e aí, bicho? Pô, não dá, entendeu? Justamente isso, você vai ver que quem cria essas palavras, quem cria sabe, pelo menos na maioria das vezes sabe de toda essa estrutura que as línguas têm. Lembra quem é o maior esquerdista do mundo hoje, né? Noam Chomsky, qual que é a profissão dele? Linguista. Entendeu? Aí eu falo assim, realmente não dá para debater usando os mesmos termos. Se a gente for tentar cair nessa, alguma hora a gente vai ter que falar assim, bom, mas eu sou contra a homofobia mesmo, tem que ter uma política contra a homofobia, porque eu sou contra sair assassinando gente, dando uma retada na cabeça das outras pessoas. A palavra, com um significado que não tem. Eles estão conseguindo embutir nas pessoas, porque acontece que quando você usa essa palavra, acontece uma coisa diferente no seu cérebro, quer dizer, eles fazem com que você comece a ter medo de falar algumas coisas. Então, toda vez que você vai falar com
Até também problema assim de identificação, por exemplo, quando é um travesti. Aí você pergunta, mas isso é um homem ou uma mulher? Aí você fica com medo de dizer isso, aí você fica, já travou, aí você não sabe o que você vai falar. Porque se você chama ele de senhor, a homofobia é senhora, homofobia também. Então, ele, exatamente, essa palavra foi usada estrategicamente para as pessoas e você trava. Já aconteceu comigo, eu não sei se eu vou chamar ele de senhor, eu não sei se eu vou chamar de senhora. Híbrido. Sei, o cara vem, conversa com você, aí você fica... É o mesmo. Mas você repara, é o mesmo problema que você tem com a prostituição e o feminismo. É o mesmo problema que você tem com a prostituição e o feminismo. Você está usando a palavra ali para coisas opostas. Então assim, fuja dessa palavra. Na hora que você tipo, tem um debate lá, o cara vai ficar falando isso é homofobia, isso é homofobia. Como eu falo, palavras tipo homofobia ou feminismo, elas não têm significado. O pessoal vai entuchando o significado aqui conforme o uso dela. E o que o cara tiver na cabeça. Então, assim, fuja da palavra. Fala assim, olha, já começa de novo, né, falando do que a gente estava falando agora há pouco. Tipo, vamos partir de uma coisa comum. Você vai lá, já chega lá pro cara e fala assim, eu sou contra qualquer agressão a gay. Agora, eu não sou a favor de uma política XYZ. Então, como você pode me chamar de homofóbico? Eu sou a favor de defesa do direito gay, etc, etc. Na hora que você vai fazer isso, você começa a fugir, né, desse problema do que fazem com signos por aí. Não, o problema é que já faz 20 anos e essa palavra já ganhou força. É isso que é o Sim, problema. mas a gente tem que fugir. Força, então a pessoa Sim. já tem isso. Teremos de fugir. Se a gente não foge da palavra, ferrou. Eu acho que, não sei se você concorda comigo. Não. Mas eu acho o seguinte, eu acho que uma saída para esse problema, né, para a gente tentar recuperar não o discurso, né, mas o controle sobre o discurso, né, e para trazer a linguagem de volta, para ela representar a realidade, eu acho que um dos caminhos possíveis é o uso da ironia. Aí eu penso o seguinte, eu fico pensando num cara que não teorizou sobre a questão, entendeu? Mas trabalhou, fez na carreira dele uma luta contra essa linguagem ideológica, que é o Karl Kraus. Bem irônico. Será que não seria interessante, quer dizer, ler alguém que fez isso no seu próprio discurso? Quer dizer, trabalhou o seu próprio discurso, ele escreveu de uma maneira que, por meio da escrita, ele se contrapunha a esse controle ideológico da linguagem. O próprio Orwell, né, também. A ironia, na verdade, a filosofia nasceu com ironia. Sócrates, ele sempre está lá se fazendo de tonto, falando, não sei o que é belo. Aí vai lá e começa a debulhar os caras no meio da rua. O problema é o seguinte, a ironia, em primeiro lugar, ela é... Ironia, definição de novo de o que é ironia. Eu queria falar uma coisa e dizer exatamente o oposto. Né? Tipo, como você é inteligente, hein? Isso aí é uma ironia típica. A gente geralmente usa a palavra ironia para uma coisa que não é, né? Tipo, sarcasmo não é bem ironia, etc. Quando a gente está usando ironia, a gente está pressupondo que boa parte das pessoas está acreditando numa coisa. Então, assim, a ironia ela vai lá funcionar para demonstrar. Tipo, olha, eu estou demonstrando que, na verdade, quando você diz isso, é ridículo. Você precisa ter um certo talento para isso, que é um talento que a gente não vai ter na população em geral, muito infelizmente. Porque a ironia, apesar de parecer ser simples, é um dos recursos linguísticos mais interessantes da maioria das línguas. Você pode reparar que muitas línguas elas tentam forçar o possível para não ter ironia. É até interessante fazer uma análise linguística disso. Mas a ironia, ela está sempre jogando com os dois significados juntos. Esse é o problema dela. A gente consegue, de fato, demonstrar burrice de muita gente com ironia. Só que, em compensação, a gente não consegue chegar no significado perfeito só com a ironia. Ela é um começo, mas a gente não consegue chegar ali porque ela está sempre trabalhando nos dois. Ela fala assim, o discurso dado foi tal, só que em compensação o que geralmente significa é tal coisa, né? Acho que a ironia é mais... É uma ferramenta para começar a romper. Sim, para quem tem talento, né? Eu não sou muito bom com ironia, eu confesso, assim, às vezes eu tenho um talento meio fraco. Não sei, às vezes... Isso eu não vou responder. Um detalhe importante é assim, o rapaz fez a pergunta, como é que a
eu sou professor, e aqui tem alguns também, né, do ensino médio. Então, assim, a minha resposta à pergunta que ele fez é assim, não dá. Pegar essa geração de 30 anos para cima para tentar reconstruir a inteligência dessa... Não dá. Então, assim, primeiro, existe, que você vai ficar brigando contra esse negócio, batendo nisso. Tive aí aquela felicidade de dar um contra lá na artista, mas veja, foi porque exatamente quando eu li o que ela escreveu, eu falei, eu vou inverter o discurso dela e vou jogar no colo dela a batata quente. E ela não soube o que fazer. Por isso que o negócio virou aquele troço. Porque quando você chama, o que é o racista? Eu peguei a batata quente e devolvi para ela. Mas ela começou com um discurso invertido para cima de você. Mas presta atenção. Eu demorei horas naquela resposta. O que pareceu uma resposta instantânea e emotiva, eu demorei horas. Por exemplo, como é que eu vou dar uma resposta para ela que ela não vai conseguir sair do negócio? Mas repara como a estrutura do que você falou, ela é muito mais complexa do que parece, porque o que você falou foi o seguinte, olha, se vocês estão vendo, o que geralmente funciona como ironia é o seguinte, você vai lá e fala assim, olha, eu sou contra racismo, portanto eu defendo cota. Tá, você vai lá ter que falar assim, olha, então já que você tá fazendo isso, em primeiro lugar você precisa perceber qual que é o pressuposto das pessoas, quais são as premissas delas. Em segundo lugar, você vai ter que perceber qual que é a consequência do que ela está falando. Em terceiro lugar, é onde que mora a boa ironia, você vai ter que mostrar que a consequência do que ela está defendendo é algo ruim para ela própria. Então você sempre precisa presumir que as pessoas... precisa saber o que as pessoas têm como valor ali que elas estão defendendo. Então na hora que você vai lá, coisa mais típica aqui no argumento bobinho, né? Um argumento contra a cota bobinho. Você vai lá e fala assim, olha, se você está achando que negro precisa de cota, você está dizendo que negro é inferior ao branco. Aí a pessoa vai lá, tipo, se ela é supostamente contra racismo, ela se ofende com isso, né? De novo aquela coisa de você chamar de fascista, ela se ofende com uma coisa dessas. Que foi o que aconteceu com ela. Que foi o que aconteceu, por isso que ela se cala. Só que assim, você usar isso para cada um dos argumentos, você precisa ter um talento linguístico assim, que é muito sério. Mas você precisa de um Karl Kraus no Brasil para em cada esquina, entendeu? Esse foi um exemplo, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que a coisa tá, é claro que também é uma tarefa inglória, mas está na mão dos jovens, da molecada do ensino médio. Por exemplo, o que eu estou trabalhando? Eu sou professor de filosofia e eu estou ensinando para eles agora politicamente correto, uma coisa que eles não faziam absolutamente ideia do que era. Então, quer dizer, eu cheguei lá, falei para eles, olha, por quê? Porque eu cheguei na escola, aquele caso da Daniela, eu tinha espalhado, eles ficaram todos olhando para minha cara. Eu falei, então... Começa a aula, todo mundo já conseguiu com o celular, né? Mas foi a porta de entrada, então eu usei esse caso para falar do politicamente correto. Então, quer dizer... E eles ficam embasbacados. Eu falo, mas professor, o que quer falar? Não, você não pode mais falar a palavra denegrir. Mas professor, mas isso é um absurdo, então, porque o jovem do ensino médio, esse que ainda não chegou no cursinho, ele ainda é alienado, assim, então ele não está... Quando ele entra na faculdade, ele vira uma anta completa. Mas ele vira uma anta doutrinada, né? Então, assim, ele fica lá assim, pô, professor, mas isso não pode, e tal. Hoje eu levei um texto, por exemplo, da ONU Mulheres, que começa assim: todos sabemos que as mulheres têm menos acesso à terra do que os homens. Aí eles leram aquilo e ficaram assim. É claro que quando você usa essa palavra acesso à terra, a mente da gente já vai logo trabalhando na desigualdade, coisa e tal. Então, É de novo a parte psicológica. Aí você vai ter que... por isso que você vai ter que sempre ficar destrinchando o que as pessoas estão querendo dizer. Eu também posso falar, olha, as mulheres têm pouco acesso aos presídios, prendem muito mais homens do que mulheres. Lixeira tem muito mais homem lixeiro do que mulher. Então elas não têm acesso a uma coisa como essa. Essa foi uma pergunta que um aluno me fez. Então, só que aí você tá vendo, eu estou fazendo uma ironia... Eu estou fazendo uma ironia bem específica, eu estou tendo que presumir um monte de coisa. Aqui no caso está simples, só que a ironia, ela é... Você precisou ter um Sócrates aparecer para surgir a filosofia com isso. Ela é um elemento, só que assim, enquanto você também não criar os seus próprios termos, você não esvaziar os próprios termos deles de sentido, que aí você não consegue só com a ironia, por exemplo. O que eu fiz com o feminismo aqui, demonstrei, o feminismo não tem... significado nenhum. Você vai chamar qualquer coisa de feminismo conforme os ventos da mudança. Só que, assim, a linguagem ela tem tanta... A linguagem é a língua. Ela tem tantas formas,
tanta coisa ali por dentro dela que você não consegue fazer isso com tanta facilidade o tempo todo. Tenta debater longamente com alguém que você vai ver como é que o problema começa a ficar cada vez mais complicado. Aqui eu estou dando uma introdução. É por isso que eu recomendo mesmo que as pessoas estudem um pouco mais, que é justamente para ver onde que isso vai parar. E eu garanto, assim, o negócio começa a ficar muito mais tenso do que parece. A gente tem tempo? Eu vou aproveitar para relacionar aqui a própria questão, né? Que também como professor, eu vi a mesma coisa acontecer, né? Um professor de redação usou um texto seu, meio inadvertidamente, né, digamos assim, sobre... Meu Deus do céu, não quero nem ver onde isso vai parar. Não, inadvertidamente, porque eu acho que ele não imaginava, né, até a forma como foi, mas o da liberdade de expressão, aquele... Pô, foi sobre Charlie Hebdo, né? Foi a vez que eu falei disso. Isso, exatamente. E deu uma pane na cabeça dos alunos que eles tinham que escrever uma redação e eles deu uma pane completa, eles não sabiam o seguinte, eles falavam assim: eu acho que a liberdade de expressão, se ela tiver limites, ela não é mais liberdade. Eles falavam assim, eles vinham conversar comigo, né? Mas, como fica o gay? Eles falavam assim, né? Esse tipo de coisa. Eu falava assim, mas o que o gay tem a ver com isso? Você não pode falar alguma coisa contra o gay. Tem um limite ou não tem? Então, procurava deixar que ele raciocinasse sozinho. Dava uma pane completa, eles não saíam do lugar, travava mesmo. Você percebeu por que a pane acontece? A palavra liberdade, ela está sempre associada... A palavra liberdade é uma palavra que eu detestava quando eu era adolescente, sem perceber, eu ainda não tinha estudado isso, mas sem perceber, eu estava percebendo isso instintivamente. Ela é sempre associada a coisas positivas, a ideia de liberdade. Compensação, o que chamam de liberdade por aí é sempre uma desgraça. E geralmente é controle, uma coisa curiosa isso. Você fala assim, eu estou querendo dar liberdade a alguém, portanto eu estou querendo proibir... Que o gay seja chamado de qualquer coisa. Eu falo, mas peraí, então você não se dá liberdade para alguém. A única forma de você dar liberdade é você não fazer nada, você tirar as coisas que estão ali, entendeu? E político adora fazer isso, né? Eu vim aqui para dar liberdade. Não, o que dá liberdade? O contrário, você tem que sair daí para ter liberdade. E uma impressão assim, instintiva também de que existe uma razoável ordem e de que dar liberdade significará, assim, na verdade, abrir as portas apenas para a desordem, às vezes. Né? Pois é, só que aí, olha onde que está a pane. Liberdade está associada a uma coisa positiva. Você não falar nada contra o gay também está associado a uma coisa positiva. Então, liberdade de expressão, aqui deu um problema, entendeu? Quando você está trabalhando com esse lado psicológico, tipo lado positivo ou negativo, associar uma palavra a algo positivo ou negativo, você vai gerar muitas panes nas pessoas. Por isso você vai precisar ter um pouco daquele talento socrático e falar assim, mas o que é liberdade? Vamos ver o que é liberdade de expressão de fato. Isso eu quero comentar agora. O que me parece exatamente efetivo é você conversar diretamente sobre o politicamente correto, você mostrar, olha, isso aqui é um método de censura do pensamento. Você não é capaz nem mesmo de pensar. O politicamente correto, ele surge justamente como controle da linguagem. Na escola de Frankfurt, quando ela faz isso, e esses caras sabem, esses caras entendem isso aqui à perfeição muito mais do que eu. Eles estão tentando controlar justamente isso, que eles falam assim, essas pessoas, elas conhecem raciocínio básico, todo mundo tem, então manipula o signo. Por exemplo, você não poder falar nada contra gay. Quando você tem esse tipo de coisa, aí tem o caso que eu estava querendo dizer, às vezes ironia funciona, às vezes você vai ter que dar justamente um choque e chegar numa definição clara. Quando eu discuti na rádio ontem com o deputado petista, aconteceu a mesma coisa, que ele falou assim, olha, eu defendo a igualdade, mas eu também defendo a liberdade. Eu falei, como? A grande questão na hora que um cara faz uma coisa dessa, isso você pode ver, não é uma ironia que eu estou falando, eu estou falando uma coisa assim, um significado claro, uma indagação direta. Só que gera pane de novo, que o cara vai lá e fala assim, não, mas eu sempre defendi liberté, égalité, fraternité. Eu falo, tá, mas liberdade e igualdade, como é que você vai fazer? Se você está ganhando mais que eu, você produz mais do que eu, a única forma de você ter igualdade é pela força. Na hora que você começa... Eu falei isso por quê? Porque o cara tá lá defendendo igualdade e liberdade. Ele não definiu o que é liberdade, ele simplesmente fala que a liberdade é alguma coisa que está no ar que ele defende. Só que na hora que eu vou lá e falo assim, olha, para você ter igualdade econômica, você vai precisar forçar alguém a chegar em algum lugar. Quer dizer, se ele estava defendendo liberdade, ele próprio preza a palavra liberdade, aí o cara vai lá e fica assim, tipo, opa, peraí, agora... Não, peraí, não é bem assim, o que eu quis dizer foi outra coisa. Na hora que o cara começa a gaguejar, foi a hora que você ganhou, que você falou assim, olha, os seus conceitos, os seus signos que você está usando aqui, eles não têm relação com a realidade. Às vezes vale muito mais do que uma argumentação, porque aí você vai demonstrar para o cara, a liberdade é uma coisa diferente do que você está usando, entendeu? Às vezes é ironia, às vezes é perguntar diretamente, tem vários recursos da linguagem, né? Mas eu sempre falo, procura entender como é que a própria linguagem, duas coisas distintas,
funcionam. Aí a gente vai conseguir ter algumas definições mais claras. Tá bom. Queria fazer um comentário, Fábio, sobre as próprias reações e as perguntas, por exemplo, quando se pensa assim, que método usar, portanto, para ganhar a discussão, a gente está compactando duas coisas. Uma, a compreensão do problema, quer dizer, o que você aponta como caminho, que é um entendimento dessa questão, e uma luta de ordem política. Você está entendendo? Mas não só, porque assim, uma coisa é a luta de ordem política, sempre, vamos dizer assim, tipo, eu não quero a Dilma no poder, tudo bem. Ela compreende um monte de coisa a mais. Mas para a gente conseguir definir direito como é que essa política é, o que é essa política, o que é esquerda, o que é direita, a gente vai precisar de novo trabalhar com signos. Então assim, eu preciso voltar. Quando a gente vai, por isso que assim, toda vez que eu vou falar de política, eu falo antes dessa coisa de linguagem, de linguística, porque antes da gente conseguir chegar ali naquele fato concreto, o que é direita, o que é esquerda, o que é blá, 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 a gente vai ter essa distinção inicial. Eu vejo um monte de pessoa tentando argumentar para cima e para baixo e nunca dá certo. Eu nunca vi ninguém ganhar nada com argumento. E argumento é uma coisa, assim, sei lá, talvez quem não conheça nada, quem esteja ainda livre disso, você vai lá, argumenta, o cara fala, é assim, tá, então tudo bem. Mas de resto é sempre uma questão de signo, não vou nem falar de linguagem, mas uma questão de signos que estão sendo falhos, entendeu? Exatamente. Vocês falaram de estratégia para debate, forçar a pessoa também a falar, explicar os conceitos, os signos também não é uma estratégia válida? Essa é do Sócrates, né? A ironia socrática sempre fala assim, olha, tudo bem, você se considera bom? Me considera. Tá, então o que é bondade? Aí o cara vai lá tenta dar um exemplo. Sempre, isso desde o Sócrates, está lá nos diálogos do Platão, as pessoas vão lá e começam a dar exemplo. Eu falo assim, eu não quero exemplo, eu quero uma definição universal. Eu sou feminista, o que é feminismo? Luta contra o patriarcado. O que é o patriarcado? O que ele está fazendo? Só que o problema é o seguinte, às vezes você consegue simplesmente ser annoying, né? Não sei, ser irritante. Às vezes um debate na televisão, na faculdade, você não tem como fazer isso daí, porque vai demorar muito tempo. Não, mesmo que dure tempo, mesmo que você tenha tempo suficiente, o que a pessoa vai falar? Fala, eu cansei, entendeu? O Sócrates, ele é assim, inclusive tem um diálogo que ele quase apanha, no próprio Platão. Então assim, você vai ter que misturar vários recursos, né? A questão da definição, às vezes ela é boa, quando você está debatendo com alguém já de boa vontade, já é uma coisa, ó como tem um monte de pressuposto aqui, você está debatendo com uma pessoa de boa vontade, você está querendo falar assim, olha, nós dois estamos querendo chegar numa definição comum, a gente está querendo, de novo com as aspas, acreditar no mesmo signo. Só que isso aí também é uma coisa, toda uma dessas escolhas, né, a ironia, a definição, cada uma representa uma escolha por uma coisa positiva e outra renúncia. Geralmente, para você discutir bem, a grande questão é você ter todo esse arcabouço e saber como trocar um por um. Aquele livro do Schopenhauer que o Olavo traduziu, ele é bom justamente por causa disso, porque ele é um primeiro livro de argumentação que ele não é sobre falácia, entendeu? Ele é um livro que está lá falando assim, olha, aqui tem várias formas de você fugir da verdade de um debate. Só que eu acho que ele deve ter 2 ou 3 falácias que ele cita ali. Todo o resto é formas de você fugir da argumentação de outras formas. Então assim, quando você tem um bom arcabouço disso, você sabe quais são as manhas do cara, você consegue justamente debater. Mas uma coisa importante aqui, justamente juntando as suas duas perguntas. Debater é uma coisa, escrever e pensar são outras. Isso aqui é útil para debater, mas não é só para isso que isso aqui serve. Quando a gente vai começar a definir de fato o que são essas coisas, isso aqui é para a gente já pensar dessa forma, para a gente já chegar em muitas coisas muito antes de sentar lá e debater com as pessoas e tentar mudar a opinião delas. Às vezes a gente enxerga mesmo outras coisas que a gente não tinha percebido até então. Então, Flávio, eu estava no seu livro, você fala do uso que a esquerda faz da palavra democracia, né, para travestir o real que eles querem. Então, censura da mídia, vamos democratizar a mídia, redemocratizar. Aí você sugere que as pessoas utilizem a palavra república, porque dificulta o uso, né? Vamos republicanizar a mídia, não fica legal. Então eu queria saber como que você chegou nesse estalo assim, porque eu falei, caralho, pode crer. Não, mas essa é simples de responder. Cara. Não, estalo é genial porque não é meu. Essa foi fácil.
É que, na verdade, a palavra democracia, ela durante, deixa eu ver, acho que foi desde o século 6 a.C. até o Locke foi praticamente o primeiro a fazer isso, ela é negativa. Não foi uma coisa minha, historicamente, você vai ver assim, Montesquieu, sei lá mais, tá todo mundo usando, Maquiavel, olha como a palavra democracia aparece nos escritos do Maquiavel. É sempre com nojo, entendeu? Porque ela é uma coisa negativa. O Platão, por exemplo, a obra dele chama República, né, Politeia, que foi traduzido para o latim, acho que pelo Cícero com Res Publica, porque ele está lá falando contra a democracia. Pior tipo de regime para ele seria a democracia. Por quê? O conceito de democracia não tem nada a ver com o que a gente pensa como democracia hoje. O conceito de democracia que a gente tem é do Locke, que é separação de poderes, eleições livres, certa frequência na troca de poderes. Basicamente é isso. Com a definição platônica, você vai falar assim, olha, você tem um corpo de leis universais, essas leis não se mexem, não importa qual seja a maioria que você ganha. Você pode ter ali, 50% mais um resolveram votar em assassinar judeu. Por isso que o Coronel Tzledzin, por exemplo, ele considera que o nazismo é uma coisa extremamente democrática. Ele falou assim, abole a lei e fica só com a maioria. Aí você começa a matar judeu, você começa a matar negro, você começa a sei lá o quê. Isso é uma coisa negativa. E isso é democracia por sei lá quantos séculos isso aí durou. Então eu simplesmente falei assim, olha, usa um termo que as pessoas não conhecem. As pessoas sabem o que é monarquia, o que é aristocracia, etc. Mas república no Brasil, sobretudo, as pessoas não sabem o que isso significa. Quando você usa o termo original, você começa a perceber que, em primeiro lugar, ela está associada a coisas boas, ninguém associa a república a uma coisa ruim. Em segundo lugar, você não consegue manipular lá da mesma forma que a democracia, tipo, vou democratizar a mídia. Não, porque aí você está falando, a coisa pública é pública, não se mexe e acabou. Mas é uma definição que não é minha, ela durou muito mais tempo do que a democracia, assim, 10 vezes mais o uso que a gente tem bonito de democracia foi o uso de república. Essa foi fácil. Pessoal, infelizmente nós temos que encerrar, mas só quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Fábio, foi uma palestra brilhante, muito obrigado. Eu que agradeço, sim. E espero vocês na próxima quinta-feira, foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês também. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu.